Olá pessoal, hoje eu vou falar de um projeto que foi também muito importante na minha carreira. Meu primeiro projeto de parque, e um parque importante, o Parque Estadual do Jaraguá. Isso aconteceu por volta de 1977 ainda, ou seja, há muito tempo atrás, e esse parque tinha um caráter metropolitano. Olha que legal, um sítio especial, um marco importante na paisagem de São Paulo e ali a ideia de fazer um parque. Fomos contratados, eu e minha sócia na época, Sueli Suchodowski, e fizemos então esse projeto que foi muito importante em parceria com o arquiteto Jorge Willing, que desenvolveu ali todos os elementos de arquitetura do parque. Esse parque é dividido em dois setores. A área do sopé, onde a gente tem mata, temos lagos, temos umas áreas mais ou menos planas, áreas com muita vegetação, onde obviamente a gente preservou tudo, fizemos simplesmente trilhas para as pessoas caminharem, áreas mais abertas, onde nós implantamos playgrounds, áreas de encontro, tínhamos também uma área para estacionamentos, ou seja, o sopé era uma área para o lazer, para a contemplação, para a população ir passar o dia. Propusemos também ali um anfiteatro, aproveitando a topografia do terreno, um anfiteatro grande, porque a intenção era ter muitos eventos culturais. Então o sopé tinha essa vocação do lazer, do relaxamento, da contemplação, do caminhar entre o verde, e pela dimensão, pela sua localização, nós tínhamos aqui uma abrangência metropolitana. Agora, a área do pico, que é menor, mais rochosa, nós propusemos, exatamente porque era essa a vocação, um grande mirante. Um mirante onde você poderia ver São Paulo, toda a área construída de São Paulo, e pelo outro lado, olha que interessante, a gente via a mata nativa, a gente via então aquilo que foi São Paulo, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, e a cidade como se apresentava hoje. O interessante é que dá para reconhecer elementos ali da paisagem urbana. Você vê determinados prédios, determinadas situações, e colocamos também uma lanchonete para as pessoas poderem ficar, contemplar a paisagem, porque realmente é muito bonita. Aqui, para o desenvolvimento do projeto, nós aplicamos a metodologia do Ian McHarg, que era novíssima na época. Ian McHarg era um arquiteto paisagista americano que bolou todo um sistema de você trabalhar com a paisagem e publicou isso no livro Design with Nature, que eu estou mostrando a capa aqui para vocês agora. E realmente revolucionou a forma da gente trabalhar com a paisagem. Como é que ele fazia? Ele propunha que a gente fizesse mapas transparentes, onde a gente avaliava a potencialidade daquele elemento que o mapa mostrava. Por exemplo, os aspectos físicos. Através da topografia, a gente fazia mapas de declividades, de hipsometrias, de vertentes, de insolação, etc. Fazíamos também os potenciais de uso, então as áreas mais planas, com as dimensões que serviriam para estacionamento, para playgrounds, para elementos menores, como sanitários, pequenas áreas de estar, para você poder fazer ali um piquenique na grama. E olha que interessante, a gente pintava de escuro, de preto, as áreas que não eram interessantes para aquelas atividades, para aquilo que a gente estava examinando naquele momento. Pintávamos de claro as coisas boas e depois, sobrepondo esses mapas, a gente tinha condições de ver que as áreas claras eram propícias para determinadas coisas e as áreas escuras não eram propícias. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês algumas imagens que eu consegui resgatar, inclusive elas estão meio desfocadas, mas é o que eu tenho, vocês notem então que tudo tem um matiz de branco até o preto, passando por diversos tons de cinzas. Usar essa metodologia foi muito bacana, porque ela deu um caráter mais científico para as nossas propostas, até porque esse projeto era muito importante para a cidade,
para o governo do estado, e ali para o governador a gente teve que apresentar toda a metodologia que a gente seguiu para chegar numa solução que era melhor, que era ideal para o parque. O Ian MacKay foi um cara muito importante, ele foi o pioneiro do planejamento ecológico e um dos líderes iniciais do movimento ambientalista. E tudo isso numa época pré-computador. Naquela época não tinha os computadores pessoais, que eram mais acessíveis aí a todas as pessoas. Aqui vocês podem ver a área toda do Parque Estadual do Jaraguá e essas manchas são as declividades do terreno. Vocês vejam que é bastante acentuada. Temos poucas áreas claras. Aqui, essas duas manchas escuras são onde nós trabalhamos mesmo, mais efetivamente, porque o restante são apenas trilhas. Então, essa mais central em formato de Y é a parte do pico, onde estão as antenas, onde nós temos as visuais mais bacanas. E essa mancha escura mais à direita é o sopé, onde estão as áreas mais planas, onde estão os lagos também. E aqui é a chegada do parque, onde nós desenvolvemos mais o lazer, o encontro, a recreação. Essa prancha mostra à esquerda a área do pico, no centro a área do sopé e à direita o geral, o todo, a área geral do parque. Aqui próximo ao acesso, nós temos esse grande lago, que foi obviamente preservado, e toda a paginação de piso foi baseada na bandeira do estado de São Paulo. São essas listras em mosaico branco e preto. Aqui começam a aparecer as trilhas e um pouco das edificações que vocês veem nessa perspectiva feita pelo Valandro, que é muito bacana. Como eu falei, a arquitetura do escritório Jorge Willen, e a ideia são pórticos de concreto, no caso aqui abrigando a lanchonete. Essa prancha mostra a área do playground, com esse piso também mosaico português e no centro uma grande área de areia. Naquela época os playgrounds eram feitos, com areia, material para as crianças poderem brincar, tal. Isso depois nós banimos dos nossos projetos em função de vermes, trazido por fezes de cachorro, de gato. Hoje, com as vassouras de fogo que fazem a desinfecção, realmente a gente volta a utilizar a areia, que é um material muito bacana, um material plástico, um material que as crianças desenvolvem sua criatividade sem problema algum. Aqui a gente já vê alguns detalhes dos brinquedos. Aqui mais à direita é a área da chegada, depois nós temos esse leque que é o grande anfiteatro que fica aí sentado na topografia. Essa é outra perspectiva feita pelo Valandro do anfiteatro. O lago superior e as trilhas já partindo logo daí. As listras dos pisos são sempre em mosaico português, material muito utilizado na época, ou são sempre paralelas, ou então são raiadas, em função de um centro determinado. Essa prancha mostra a área se a residência onde morou Afonso Sardinha fosse restaurada. A ideia seria transformá-la num restaurante e essa área externa receber mesinhas, umbrelones, ou seja, uma área gostosa de você estar num parque e comendo com a sua família, com seus amigos. Agora nós subimos para o topo. Aqui nós temos dois desenhos mostrando situações diferentes. Sempre as manchas mais claras mostram elementos melhores para determinados usos, para determinadas situações. Um corte na parte inferior do slide, mostrando a topografia bastante acentuada. E aqui à direita é a chegada nessa alça, esse bumerangue central, nós temos a lanchonete e aqui no centro, na parte inferior do slide, o grande mirante. À esquerda do slide, vocês veem caminhos que levam a mirantes, que vêm outras visuais da região da cidade de São Paulo. Essas duas linhas paralelas são o trilho do funicular que sobe até o topo para fazer a manutenção das antenas. O sítio do Parque do Jaraguá é muito importante historicamente também. Ele viu ali toda a entrada dos bandeirantes, as lutas com os índios, inclusive usaram ali o seu topo para defesa.
tem no seu sopé resquícios de minas de ouro. Nós temos ainda a casa que restou do Afonso Sardinha, que foi uma figura importante também em São Paulo. E tudo isso foi levantado, historiado para preservação futura. Agora, uma das coisas que a gente não conseguiu foi a retirada das antenas. Foram feitas várias reuniões, conversas, discussões, porque a intenção era tentar voltar, né, a silhueta natural do parque, que aliás é muito emblemática. Mas infelizmente na época fomos voto vencido e até hoje elas estão lá, que aliás começam já a fazer parte da silhueta do próprio Pico do Jaraguá. É o ponto mais alto de São Paulo e, na época também, tinha um outro projeto meio esdrúxulo de se fazer lá em cima uma grande imagem, uma gigantesca imagem do apóstolo São Paulo. E, pasmem, o seu chapéu seria utilizado para a colocação das antenas. Isso foi também bastante discutido e chegou-se à conclusão que seria uma ideia meio grotesca, que a gente ia copiar o conceito do Cristo do Rio de Janeiro, que é maravilhoso lá, mas aqui seria simplesmente uma cópia, uma coisa que nunca teria a expressão do Cristo. Fizemos esse estudo e aconteceram muitas reuniões, muitas audiências para a gente explicar para a população como é que seria esse parque, qual o conceito do parque. Absorvemos muitas das ideias das pessoas que participavam dessas reuniões e começamos a detalhar o projeto. O projeto foi licitado e começaram então as obras do parque. E eu, jovem arquiteto, com toda a arrogância do mundo, comecei a verificar as obras. E ali via coisas que não estavam bem, conforme a gente havia projetado, queria derrubar tudo, queria propor que se refizesse aquelas coisas para que ficasse de acordo com o projeto. E realmente esse embate causado pela minha inexperiência, acabou que eu fui proibido de entrar na obra, porque eu estava atrasando o processo dessa obra, que tinha um prazo político. O governador precisava inaugurar esse parque numa data precisa, e eu estava acabando com isso. Então, o que eu aprendi na pele, ali na carne, foi o seguinte: é muito importante a gente negociar, a gente ter esse jogo de cintura, ter essa flexibilidade, porque nem sempre a gente vai conseguir o ideal, mas sim, talvez a gente consiga o melhor do possível. E essa lição foi muito importante para a minha carreira e eu pratico esse aprendizado até hoje, no dia a dia, quando eu visito minhas obras. E aí eu aprendi também que o cliente público também tem uma necessidade. No caso, a inauguração, ele vai querer agradar sim os seus eleitores para que ele continue no poder. Então, de uma certa forma, o cliente público não é tão diferente do cliente particular. E outra lição que eu tive a duras penas foi: nem sempre a gente tem o resultado ideal, mas é importante que a gente lute para que você tenha, sim, o melhor possível. Pessoal, queria contar um pouco como é que foram esses bastidores desse projeto importante, antigo, mas que foi realmente muito emblemático na minha carreira. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal. Nós já temos mais de 120 vídeos postados, nós já estamos aí passando a barreira dos 10 mil inscritos, que é muito bacana, e a gente quer continuar então fazendo mais vídeos, trazendo conteúdo, principalmente para as pessoas que estão iniciando nessa carreira difícil, mas maravilhosa, que é a arquitetura paisagística, tá? Deixo aqui então meu costumeiro abraço para todos vocês e te aguardo nos próximos vídeos.